edital. O instrumento convocatório do convite não recebe esse nome edital. O instrumento convocatório do convite tem o nome de carta convite. É a mesma coisa que um edital, mas recebeu outro nome da lei. Repare, essas três primeiras modalidades licitatórias se diferenciam quanto ao cabimento pelo valor do objeto. E se você notou bem, eu não comecei a exemplificar as faixas de preço do valor zero. Eu disse que para obras e serviços de engenharia, a faixa do convite, que é a mais baixa das três, começa com R$15.000. Aí pode surgir a dúvida. Ô Masa, mas e se o objeto custar menos do que os R$15.000 para obras e serviços de engenharia? E se o objeto, Masa, tiver um valor abaixo da faixa mínima do convite? Grande pergunta. Aí, meu querido telespectador, se a contratação for de um objeto numa faixa inferior à faixa do convite, não tem licitação. A contratação é direta por dispensa. Para exemplificar, nas obras e serviços de engenharia de 0 até R$15.000, não há licitação. Não tem licitação. É caso de contratação direta por dispensa. Sabe por quê? Porque para objetos de valor muito baixo, sai mais caro fazer o procedimento licitatório do que a vantagem que seria obtida com ele. É financeiramente inconveniente fazer a licitação quando o objeto é barato demais. Financeiramente inconveniente. Por isso que a lei criou essa possibilidade da administração escolher se ela quer fazer licitação ou se quer realizar a contratação direta por dispensa para objetos localizados numa faixa inferior à faixa do convite. Ô Masa, e as outras modalidades, Masa? Você falou até agora, Masa, só da concorrência, da tomada de preços e do convite. Bem, quero falar um pouquinho de concurso. Ô Masa, é bom mesmo que você fale de concurso, Masa, porque assim que eu pegar a minha carteirinha da OAB, eu quero prestar essa modalidade de licitação aí, concurso. Ah, não seja besta, hein? Não seja besta. Não tem nada a ver o concurso, modalidade de licitação, com o concurso para provimento de cargo público. Esse é um erro muito comum, meu querido amigo. É apenas a mesma palavra usada em contextos similares. Mas concurso para provimento de cargo público não é licitação. Ô Masa, então o que é o concurso a que se refere a Lei 8666? Pois bem, o concurso modalidade de licitação é para premiar trabalhos artísticos, técnicos ou arquitetônicos. Premiar trabalhos artísticos, técnicos ou arquitetônicos. Por exemplo, um concurso de projetos de revitalização do centro da cidade. Abre-se esse concurso, modalidade de licitação, a quaisquer arquitetos ou escritórios de arquitetura interessados em participar desse certame. É estabelecida uma comissão que não precisa ser apenas de servidores públicos e a verificação de quais são os melhores trabalhos. E em regra, há o estabelecimento de uma premiação. Concurso é isso. Nas comemorações, não sei se você lembra, dos 500 anos de descobrimento do Brasil, o governo federal fez um concurso de redações sobre os 500 anos entre as crianças da rede pública de ensino. Era isso. Esse concurso era uma licitação nessa modalidade. Repare, não tem nada a ver com concurso para provimento de cargo público. Concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão. O que é o leilão? Leilão é a modalidade de licitação para a venda de bens públicos inservíveis. Ô Masa,
Mas se é um bem, nunca vai ser um ser vivo mesmo. Ah, não seja besta. Bem público inservível é o nome que a lei dá para os bens públicos que perdem a utilidade. Chega uma hora que o bem não pode mais oferecer aquele uso normal, porque ele está muito velho, muito deteriorado. Pense no caso de viaturas velhas da polícia. Chega uma hora que é mais caro manter a chimbiquinha do que comprar um carro novo. Então, o que se faz com o bem público que perdeu a utilidade? Ele é vendido. Ele é vendido num procedimento licitatório chamado de leilão, que é muito parecido com o leilão da iniciativa privada. E por fim, o pregão. O pregão é uma modalidade nova de licitação, tanto que não vem previsto na Lei 8666. O pregão está numa lei promulgada 10 anos depois da Lei Geral de Licitações. O pregão está previsto na Lei 10.520. Segundo a Lei 10.520, o pregão é utilizado para a contratação de bens e serviços comuns, independentemente do valor. No pregão, não importa o preço do objeto. Se eu conseguir enquadrar o bem ou o serviço nesse conceito de objeto comum, eu posso usar a modalidade licitatória. E mais, agora com a Lei 10.520, o pregão vale para todas as esferas federativas. Existe pregão federal, pregão estadual, pregão distrital e pregão municipal. Musiquinha. Só pode usar pregão se o objeto for comum, se o objeto for comum, dá. Pregão é para objeto comum. A Lei 10.520 até conceituou o que se considera um bem ou um serviço comum. Bem ou serviço comum, de acordo com a lei do pregão, é aquele que pode ser objetivamente definido no edital, conforme ou segundo as especificações do mercado. Bens e serviços comuns, repito, são aqueles que podem ser objetivamente especificados pelo edital, segundo as determinações do mercado. Repare, o pregão é uma modalidade de uso facultativo. Como o pregão não funciona em razão de valores, sempre que for cabível o pregão, haverá outra modalidade de licitação também em tese aceitável. Por exemplo, se for a contratação de uma obra ou serviço de engenharia de, por exemplo, 3 milhões de reais, eu poderia usar o pregão, mas cai também na faixa da concorrência. Então guarde. Entre o pregão e outra modalidade licitatória, há um juízo discricionário que a administração pode fazer. É a administração que decide se ela vai usar o pregão ou a outra modalidade apropriada em função do valor do objeto. No nosso encontro passado, quando eu falei especificamente do pregão, eu chamei a sua atenção para uma questão que eu vou reforçar hoje. Há um jogo de palavras que vem caindo na prova nacional. Um jogo de palavras quanto à utilização da concorrência e do pregão. O examinador diz assim: o pregão é utilizado em função de uma qualidade do objeto, independentemente da quantidade. Enquanto que a concorrência é cabível em função da quantidade, por causa do preço, independentemente da qualidade. No pregão, importa a qualidade, independentemente da quantidade. Na concorrência, interessa a quantidade, não importando a qualidade do objeto. Uma última pergunta, e aí nós já encerramos o primeiro bloco de hoje. Cuidado. Às vezes cai uma pergunta assim na prova: será possível utilizar uma modalidade de licitação diferente daquela prevista em função
do valor